Vamos ficar em casa. Pai Todo-Poderoso, grande, Pai. Ó Deus, agradecemos pela tua misericórdia. Agradecemos porque o Senhor nos guardou e nos trouxe novamente à tua casa. Que semana está sendo, Pai? Uma semana de bênção, semana de conhecimento, uma semana que possamos guardar esse entendimento que o Senhor está mandando para o nosso pregador, que vem de Arujá, nosso irmão Hélio, e continua abençoando a sua família também, Pai. Grande homem do Senhor. Que o Senhor possa, Deus amado, abençoar também visitas que aqui estão. Ficamos felizes, Senhor, por podermos receber e mostrar ao Deus amado que o melhor lugar do mundo é estar ao pé da cruz. Por favor, Senhor, continue conosco, pedimos a tua bênção, pedimos que o Senhor esteja nessa programação, Pai. Por favor, te pedimos e agradecemos em nome da Filha Maria Jesus Cristo. Amém. Amém. E vocês, as visitas estão foram muito bem recebidas? Se não for, pode falar que a gente estaria para melhorar, viu, gente? Vocês receberam o papelzinho do sorteio? As visitas receberam? Recebeu? Estão preparados? Tá? Então está de ordem.
Então, nesse momento, a gente apoiando, vai estar fazendo sorteio. Ontem eu não ganhei, gente. Espero que hoje eu ganhe alguma coisa. Tá? Meu, esse aqui, ó. Boa noite a todos. Vocês estão felizes? Sim. Quem está feliz, fala amém. Amém. Então está todo mundo feliz. Depois que ganhar a quantidade de coisa que tem aqui, ó, tem soufflé, tem hash, tem gosta de chocolatinho. Cadê o Robson? O Robson está até gemendo ali de felicidade. Tem caqui, tem cambuci passerola, fazer um sucão. O que mais tem aqui? Esqueci o nome disso, que é aquele pequeno. Machixe de pino. Aqui tem pimenta cambuci. O que mais aqui? Ó, tem vagem, suco de uva. Então o negócio está aqui. Pipoca, o negócio está aqui. Então vamos começar? Vamos lá, hein? 2, 6, 1, 5. 2, 6, 1, 5. Ninguém? 26, 15. Aqui? Pode vir. Pode escolher qualquer coisa. Pode vir aqui. 2603. Tá bom, pode escolher qualquer coisa. 2299. 2299. Ninguém? 2299? Não? Será que não é seu jeito? 2299. Não? 2610. 610 só para ir correndo. Pode, galera. 2607. Opa, 7. É o meu. 2606. É você. 2299, não, né? 2612. 2612. Oi, João. 2294. 2294. Escolher qualquer coisa. 2300. Ó, o Deus começou a ganhar, eu pensava, toda noite. 22,96. 20, essa de novo. 22,97. 2611. 22,90. Vou pegar o chocolate. Já era, mano. Deu sorte, hein? 2601. É, pode. Nossa. Sai quem colocou o chocolate? 2609. Não perdão vai pegar a 26
22, 88. Ah, não, é 88. É. 23, 2602. 2602. 2605. Aí, legal. Já acabou? 2289. Ó, Deus. 2608. Opa, deu de novo. 2608. Último. 2292. Então, quem não ganhou hoje, amanhã tem mais. Obrigado. Eu gostaria de chamar o Hélio. Boa noite, irmãos. Muito bom de estar aqui mais uma vez. Hoje mesmo eu não veio, porque teve que ir na escola buscar material para as crianças, tá? Todo ritmo, mas deu gratuito. Já estamos tendo muito interessantes, né, durante a semana toda. Hoje a gente vai estudar um tema que está no nome da nossa igreja. A nossa igreja chama Igreja Adventista do Sétimo Dia. É a igreja que aguarda o advento. Igreja Adventista, aguarda o advento da volta de Jesus. Tá? A gente vai ver hoje detalhadamente a descrição da volta de Jesus, para a gente saber exatamente como vai ser. Por quê? Porque a Bíblia diz que antes que Jesus volte a esse mundo, Satanás vai se transformar em Jesus e vai falsificar a sua vida. Tá? Mas Deus não vai permitir que ele falsifique a vida de Jesus totalmente. Então, por isso que é tão importante a gente estudar a Bíblia e saber exatamente como vai ser a volta de Jesus, porque quando Satanás se transfigurar em Jesus Cristo e vir a esse mundo, né, fingindo que é Jesus, para que a gente não seja enganado. Então, olha só, Jesus, ele morreu no ano 31 da nossa era. Nós estamos em 2024, né? 2024. No ano 31, Jesus morreu. E quando ele morre, ele vai aos céus e ele é entronizado. A Bíblia descreve essa cena de entronização. Tá? Então, abre suas Bíblias em Apocalipse 4, a gente já leu algumas vezes aqui, mas a gente vai ler novamente. Aqui descreve quando Jesus morre, ressuscita e ele vai aos céus. E essa cena que a gente vai ler é quando Jesus chegou nos céus. Olha o que aconteceu. Apocalipse 4, no versículo 2. Apocalipse 4, versículo 2. Diz assim. Vamos consultar o vídeo. Está interessado em ver a Bíblia. É muito que eu falar certo. Apocalipse 4:2 diz assim: imediatamente eu mexi em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. Olha só, o apóstolo João ele tem uma visão, ele vê um trono sendo armado lá nos céus. A gente, quando estuda a Bíblia, a gente sabe que lá nos céus tem dois compartimentos, não é isso? Lugar santo e lugar santíssimo. E João vê um trono sendo armado. Que trono é esse? Aonde foi armado esse trono? Versículo 5, ele explica onde foi armado esse trono. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são 7 Espíritos de Deus. Irmãos, no céu tem 2 compartimentos. Aonde que tem um candelabro com 7 tochas de fogo? No lugar santo ou santíssimo? No lugar santo.
Então João, o apóstolo João, ele tem uma visão. Ele vê os céus, ele vê o lugar santo e ele vê o trono sendo armado no lugar santo. Esse trono é o trono de Deus Pai, tá? Foi armado ali na manhã da ressurreição, quando Jesus ressuscita aqui na terra. No ano 31, ele vai aos céus e ele vai chegar ali no lugar santo. Então, Deus Pai saiu do lugar santíssimo, onde está o trono dele, e veio para o lugar santo e se assentou nesse trono. E agora a Bíblia vai descrever o que está acontecendo em volta do trono de Deus Pai, nessa cerimônia, onde todo mundo está aguardando a chegada de Jesus lá. Verso 8. Olha o que está acontecendo em volta do trono de Deus Pai. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tem descanso nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Então os anjos estão ao redor do trono, louvando a Deus, certo? Verso 9. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graça ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste. Sim, por causa da tua vontade vieram existir e foram criadas. Olha o que está acontecendo. No domingo da ressurreição, quando Jesus ressuscita aqui na terra, lá no céu, no lugar santo, é montado o trono de Deus Pai. Deus Pai, ele se assenta no Santíssimo, mas ele sai do Santíssimo numa carruagem de fogo, vai no lugar santo e se assenta nesse trono. A Bíblia diz que tem bilhões e bilhões de anjos ao redor do trono. Estão ali todos os representantes dos mundos não caídos. Os nossos representantes também estavam lá. São os 24 anciãos, tá? E eles estão em volta do trono, louvando a Deus, aguardando a chegada de Jesus. Agora Apocalipse 5, versículo 6, narra o exato momento que Jesus chegou aos céus, no domingo pela manhã. Apocalipse 5, versículo 6, diz assim: Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos de pé um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Olha só, aqui é a chegada de Jesus. Um cordeiro, como tendo sido morto. O cordeiro na profecia é Jesus Cristo, não é isso? Então Jesus chega nessa cerimônia de entronização. E a Bíblia diz que quando ele chega nos céus, ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus. Porque quando Jesus chegou aos céus, a Bíblia diz que ele tem 7 chifres, 7 olhos e os 7 Espíritos de Deus. Olha só, no livro de Filipenses diz que quando Jesus veio a esse mundo, morrer pelas suas criaturas, pagar pelos nossos pecados, ele estava no céu, ele era o Deus Todo-Poderoso, cheio de glória e majestade, imortal. Mas quando ele viu que nós precisaríamos de um Salvador, o livro de Filipenses diz que ele se esvaziou da divindade, não é isso? Para poder morrer, como ele é imortal, ele teve que abrir mão da onisciência, onipotência, onipresença. Ele foi se esvaziando da divindade, até se fazer a semelhança de homens, para poder passar pela morte aqui na terra. Ele vem à terra, ele morre, ressuscita, e aí quando ele ressuscita, ele vai aos céus. E essa cena está narrando o momento que Jesus voltou aos céus. E quando ele entra nessa grande festa que aconteceu, está o trono de Deus Pai, bilhões de seres em volta do trono, louvando. A Bíblia diz que Jesus entra nessa cerimônia e a Bíblia diz assim: mas esse cordeiro, o cordeiro é Jesus, né? Esse cordeiro tem 7 chifres, bem como 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus. Por que a Bíblia está descrevendo Jesus assim? 7 chifres. 7 é símbolo do que na Bíblia, irmãos? Perfeição. Perfeição, totalidade e perfeição. Por quê? Porque Deus criou tudo e tudo perfeito em 7 dias. Então o número 7 é um símbolo da totalidade, perfeição. E diz que ele tem 7 chifres. Chifres, o que significa chifres, irmãos? Apocalipse 17, 12 diz que chifre é o quê? Poder. Poder. Então chifre é poder. Então quando Jesus entra nos céus, a Bíblia diz assim: ele tem 7 chifres, 7 totalidade, chifre e poder. Ele se tornou novamente o Todo-Poderoso.
E aí diz assim, ele tem 7 olhos, 7 totalidade. Olhos, o que são olhos? Provérbios 15, versículo 3, o que são olhos? Provérbios 15, versículo 3, diz o que são os olhos de Deus. Provérbios 15, versículo 3 diz assim: os olhos do Senhor estão em todo lugar, onipresença, estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons, onisciência. Então, o que são os olhos de Deus? Onipresença e onisciência, certo? Então, quando Jesus entra nos céus na manhã da ressurreição, a Bíblia diz, ele tem 7 chifres, se tornou todo poderoso de novo. Ele tem 7 olhos, se tornou onisciente, onipresente de novo, certo? E aí diz assim, e ele tem os 7 Espíritos de Deus. O que são os 7 Espíritos de Deus que vieram sobre Jesus na manhã da ressurreição? Isaías 11, versículo 2 explica quais são os 7 Espíritos de Deus. Isaías 11, versículo 2 diz assim: repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, o Espírito de conselho, o Espírito de fortaleza, o Espírito de conhecimento e o Espírito de temor ao Senhor. Então, os 7 Espíritos de Deus é toda a divindade se manifesta novamente em Jesus. Por quê? Quando ele está no céu e ele vem a essa terra morrer por nós, ele se esvazia da divindade, não é isso? Filipenses diz, ele abre mão da onisciência, onipotência, onipresença e se faz a semelhança de homens para poder vir a esse mundo morrer por nós. Quando ele vem, ele morre, ressuscita, fica 40 dias na terra e vai aos céus. Quando ele chega nos céus, a Bíblia diz, ele tem 7 chifres, ele tem 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus. A Bíblia está dizendo que ele tem 7 chifres, ele se tornou de novo todo-poderoso. 7 olhos, se tornou onisciente, onipresente de novo. 7 Espíritos de Deus significa que toda a divindade se manifesta novamente em Jesus. E ele se torna de novo Deus todo-poderoso, cheio de glória e majestade. Por isso a Bíblia descreve ele dessa maneira. Agora olha a cena. O trono de Deus Pai está colocado ali. Bilhões de anjos estão em volta. A Bíblia diz que Jesus vai aos céus e ele vai diante do trono de Deus Pai para tomar um livro selado. Apocalipse 4, versículo 7. Diz assim: veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incensos, que são as orações dos santos, e entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Olha só, quando Jesus vai aos céus, na manhã da ressurreição, e ele vai até o trono de Deus Pai para tomar o livro selado. Tá? E o que é o livro selado? O livro selado, que Jesus vai abrir nos 7 selos, são todos os acontecimentos que tiveram tiveram lugar sobre o povo de Deus durante todas as eras. Quando Jesus abriu o último selo, é o maior acontecimento do mundo cristão. É a própria volta de Jesus a esse mundo. Nessa cena, enquanto Jesus vai diante do trono de Deus Pai para tomar o livro selado, no Espírito de Profecia diz que todos os anjos estão em volta do trono. E enquanto Jesus passa numa carruagem de nuvens, os anjos vão se prostrando aos seus pés. E eles tiram as coroas, vão jogando aos pés de Jesus enquanto ele passa. E enquanto ele vai passando, eles vão se curvando aos pés de Jesus e vão louvando um coral de bilhões e bilhões de seres. Enquanto ele passava em meio à multidão, eles cantavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. A ele toda honra, glória, louvor, e poder e sabedoria. Assim foi recebido Jesus nos céus, em meio a honras e glórias. E ele vai diante do trono de Deus Pai e toma o livro selado. E cada selo que Jesus vai abrindo é um acontecimento aqui na terra que houve sobre o seu povo.
E quando ele abrir finalmente o sétimo selo, é o maior acontecimento do povo cristão, a própria volta de Jesus a esse mundo. Essa cena aconteceu no ano 31 da nossa era, a Bíblia diz. No ano 31. Quando Jesus chegou aos céus, o trono de Deus Pai foi armado no lugar santo. E Jesus chegou nessa cerimônia também no lugar santo. Mas a profecia de Daniel, das 2.300 tardes e manhãs, diz que em 22 de outubro de 1844 da nossa era, Jesus e Deus Pai passaram para o lugar santíssimo novamente para iniciar o julgamento. Onde está escrito isso? Daniel 7, vai lá. Daniel 7. Daniel 7, ok? Precisa ajudar o irmão lá, né? Achar lá. Vai lá, senhor. Daniel 7. Vamos ver a cena de Jesus e Deus Pai passando para o lugar santíssimo novamente. Por quê? Porque no lugar santíssimo, Jesus e Deus Pai vão começar o julgamento. Tá? O julgamento de todas as pessoas. Daniel 7, no versículo 9, descreve Deus Pai voltando para o lugar santíssimo. Daniel 7, verso 9 diz assim: continuei olhando até que foram postos os tronos, e o ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono eram chamas de fogo, e suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e abriram-se os livros. Então a Bíblia descreve Deus Pai, ele monta na sua carruagem de fogo, e ele sai do lugar santo e entra no lugar santíssimo. Quando ele entra no lugar santíssimo, a Bíblia diz: assentou-se o tribunal e abriram-se os livros. Que livros são esses? Os livros que têm os registros dos salmos. Tá? Então, a Bíblia não está dizendo que começou o julgamento aqui? Assentou-se o tribunal e abriram-se os livros. Quando que aconteceu isso aqui? No dia 22 de outubro de 1844. Agora, a Bíblia vai descrever Jesus indo para o lugar santíssimo também participar desse julgamento. Versículo 13, Daniel 7,13 diz assim: eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. Olha só, vocês perceberam que na Bíblia descreve que Deus Pai, ele anda numa grande carruagem de fogo, né? E Jesus anda numa carruagem do quê, irmão? Está escrito aí? Carruagem de nuvens, não é isso? Essa é a diferença do meio de transporte deles. E agora a Bíblia descreveu Jesus indo para o lugar santíssimo, e a Bíblia diz: assentou-se o tribunal e abriu-se os livros. Desde 22 de outubro do ano de 1844, Jesus e Deus Pai estão realizando o julgamento lá nos céus. E a Bíblia diz que o julgamento começa pela casa de Deus. Quem é julgado são os salvos. Tá? Então ele começa a julgar desde o primeiro salvo, né, Abel, em diante. Ele começa a julgar. Então, quem é julgado primeiro são os mortos. Tá bom? Acontece que quando terminar o julgamento ele não disse que está assentado, certo? Está assentado. Quando eles terminarem o julgamento, eles vão se levantar desse julgamento. E aí Jesus vai voltar a esse mundo. Por quê? Por que Jesus tem que esperar acabar o julgamento? Porque ele vem buscar os salvos. Tem que estar decidido já quem é salvo e quem é perdido. Quando Jesus volta, ele volta para buscar somente os salvos. Por isso ele tem que terminar o julgamento. E a Bíblia descreve o momento em que o julgamento termina em Daniel 12, versículo 1. Daniel 12, versículo 1. Diz assim: neste tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo.
mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Olha só, aqui ele chama Jesus de Miguel. Miguel por quê? É arcanjo Miguel. Arcanjo é chefe dos anjos. Miguel é aquele que é como Deus. Tá? Então é um título que Jesus usa quando ele vem para a guerra, para a batalha. Por exemplo, você sabe que o presidente da República, ele é o chefe supremo das Forças Armadas? Tá? Todo mundo que se torna presidente do Brasil se torna o chefe supremo das Forças Armadas. É um título que ele assume. Jesus, ele tem um título também. Ele é Deus, ele é o Criador, mas ele tem o título de Arcanjo Miguel, chefe de todos os anjos. E por que ele é descrito assim quando ele volta a essa terra? Porque ele volta para uma batalha, tá? Ele volta para uma guerra. Apocalipse diz que Satanás, ele se prepara aqui para a volta de Jesus, e Jesus volta para essa guerra. Mas vocês perceberam que fala assim, neste tempo se levantará Miguel? Então o julgamento termina e Jesus se levanta. Mas quando ele se levanta para vir à terra nos buscar, o que está acontecendo aqui na terra? Olha o que ele diz aí. E haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Um grande tempo de angústia. O povo de Deus aqui na terra, ele vai estar sendo perseguido. Tá? Grande perseguição ao povo de Deus. O clímax da perseguição do povo de Deus. A Bíblia diz que Satanás vai regimentar todos os seus súditos, seus exércitos, e vai tentar dizimar o povo de Deus. Então, quando Jesus termina o julgamento lá nos céus, e ele se prepara para vir buscar os salvos, aqui na terra está acontecendo um grande tempo de tribulação sobre o povo de Deus. Um tempo tão terrível sobre o povo de Deus como nunca existiu antes. Olha só, Jesus falou mais a respeito disso em Mateus 24. Ele diz que quando ele fosse voltar, o povo de Deus, ele ia estar sendo perseguido, e que se ele não abreviasse aquele dia da volta, não sobraria ninguém dessa vez. Tá? Então Deus nos vai dar um sinal quando acabar o julgamento lá nos céus. Apocalipse 8. Quando o julgamento acabar lá nos céus, não haverá mais mártires. Quando tiver decidido quem é salvo e quem é perdido, o julgamento terminou, nenhum cristão mais pode ser morto e martirizado. Tá? Porque Deus permite o martírio dos cristãos como um testemunho para a salvação de outras pessoas. Mas quando terminar o julgamento, já está decidido quem é salvo e quem é perdido, os cristãos não podem ser martirizados mais, eles não podem mais passar pela morte. Tá? Então, Jesus vai voltar e ele vai nos resgatar. E olha o que vai estar acontecendo, olha o sinal que ele vai dar quando acabar o julgamento lá nos céus. Porque imagina você fugindo das suas casas, vão destruir essa igreja, vão tomar a sua casa, vão tomar os seus bens, bloquear suas contas, etc. Os cristãos eles vão estar sendo perseguidos, muitos vão estar mortos, muitos estarão perdidos. A Bíblia diz que muitas crianças serão poupadas dessa perseguição, porque ela vai ser muito cruel. Tá? E as crianças serão poupadas através da morte. Deus vai permitir que as crianças dos cristãos passem pela morte, para que eles não tenham que passar pelo que os cristãos vão passar. É o maior tempo de angústia e perseguição que já houve sobre a face da terra. O livro de Jó é um exemplo do que vai acontecer no grande tempo de angústia. O próprio Jó, ele é um exemplo do que o povo cristão vai passar. O que aconteceu com os filhos de Jó? Eles tiveram que sofrer junto com Jó? Não, foram poupados. Através do quê? Da morte. Assim será também na volta de Jesus. Então você imagina você fugindo aí por meio do mato, se escondendo, os governos, os países, os exércitos, todo mundo caçando os cristãos, querendo exterminar todos eles. A Bíblia diz que eles vão marcar um dia, uma hora exata, para se exterminar todos os cristãos. E aí no céu termina o julgamento. E aqui na terra, olha o que nós veremos, Apocalipse 8, versículo 5. E o anjo tomou um incensário, encheu do fogo do altar e o atirou à terra.
e houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Então aqui, quando o anjo tira o altar de incenso e atira a terra, altar de incenso é um símbolo da intercessão, não é isso, irmãos? A fumaça do incenso não é um símbolo da intercessão de Jesus no Apocalipse? Ou seja, quando acaba o julgamento, não tem mais intercessão. Não adianta mais você querer se converter. Tá? Os salvos estão salvos, os perdidos estão perdidos. Não muda mais essa situação. Não adianta mais orar pelas pessoas, porque o julgamento terminou. E aí então, quando acaba o julgamento, o que acontece na terra? E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Nós vamos ouvir relâmpagos e vozes nos céus, e um grande terremoto vai assolar o planeta Terra. O que mais? Apocalipse 11, 19. Quando isso acontecer, os cristãos vão saber que o julgamento terminou, que eles têm que perseverar mais um pouco, que em breve Jesus volta para resgatar o seu povo e destruir todos os ímpios. Apocalipse 11, 19. Olha o que vai acontecer. Abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e grande saraivada. Essa saraivada é uma chuva de pedras, tá? Que vai desolar o mundo, vai destruir as montanhas, os prédios, todas as obras que os homens construíram. Então, qual é o sinal que nós teremos quando nós estivermos sendo perseguidos e mortos, e o julgamento terminar no céu, Jesus se levantar para vir nos buscar, irmãos? Qual é o sinal? Eles sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e uma grande chuva de pedras. Apocalipse 16, 17 descreve o mesmo momento. Apocalipse 16, versículo 17 diz assim. Apocalipse 16, 17. Então derramou do céu o anjo a sua taça pelo ar, e saiu grande voz do santuário do lado do trono, dizendo: feito está. E sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, e ocorreu um grande terremoto, como nunca houve igual, desde que há gente sobre a terra. Tal foi um terremoto forte e grande. Então, vai surgir uma voz dos céus: feito está. Vocês lembram quando Jesus morre na cruz? Né? Ele fala: está consumado, né? Tetelestai, ele diz. Aqui é a mesma palavra, tá? Quando ele termina a sua obra na terra, quando ele morre para pagar os nossos pecados, ele diz: está consumado, está feito. Agora ele vai aos céus, ele começa o julgamento. Quando ele termina o julgamento, ele vai declarar: está feito, está consumado. E agora Jesus ele vai voltar para nos buscar. Mas quando acaba o julgamento, irmãos, o que nós vamos ouvir nos céus aí? O que está escrito? E sobrevieram relâmpagos, vozes nos céus, trovões e grande terremoto como nunca houve. E a chuva de pedras, que vai destruir todas as obras dos homens nesse mundo. Mas que vozes são essas? Quando esses trovões soarem, que vozes são essas? O que ele vai falar? Apocalipse 10. O apóstolo João ele teve uma visão. Ele viu o tempo de perseguição do povo de Deus. Ele viu momentos antes da chegada de Jesus. Ele viu o povo de Deus sendo perseguido e morto e destroçado desse mundo. E aí João, ele viu Jesus terminar o julgamento. E ele viu o momento que no céu brilharam os trovões. E ele ouviu as vozes dos céus. Ele viu a chuva de pedra. E olha só o que ele diz. Apocalipse 10, verso 1. Vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem, com arco-íris por cima da sua cabeça, e com o rosto era como o sol e as pernas como colunas de fogo. Ele está descrevendo Jesus. Ele diz que é um anjo, porque a palavra ângelos significa mensageiro. Nesse momento ele está descrevendo Jesus e ele vai trazer uma mensagem no momento de maior perseguição do povo de Deus. Verso 2. E tinha na mão um livrinho aberto, e pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. E Jesus tem poder sobre tudo, ele tem domínio, por isso ele está em pé sobre o mar e sobre a terra, uma linguagem simbólica. Agora olha o verso 3, o que fala de Jesus.
e bradou em grande voz como ruge um leão. E quando bradou, desferiram os 7 trovões as suas próprias vozes. Logo que falaram os 7 trovões, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu dizendo: guarda em segredo as coisas que os 7 trovões falaram, e não as escrevas. Olha só, João, ele tem a visão. Ele vê o povo de Deus sendo perseguido, destroçado pelos povos, pelos governos, e aí ele vê que o julgamento termina nos céus. Quando o julgamento termina, nenhum cristão mais pode passar pela morte. E aí João vê Jesus, e ele diz que Jesus fala, e quando Jesus fala, a Bíblia diz que ele desfere 7 trovões dos ares, certo? E no meio dos trovões, as vozes, é a voz de Jesus. Vamos continuar a leitura. Verso 4, vou repetir. Logo que falaram os 7 trovões, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu dizendo: guarda em segredo as coisas que os 7 trovões falaram, e não as escrevas. Então o anjo que vi em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo que nele existe: já não haverá demora. Para aqui, olha só. João tem a visão, ele vê Jesus falando, e quando Jesus fala, ele diz que são desferidos 7 trovões dos céus. E no meio dos trovões, ele ouve a voz de Deus, porque a Bíblia diz que Deus fala no meio dos trovões. Em várias partes da Bíblia, a Bíblia diz que a voz de Deus é como um trovão, que ele fala no meio dos relâmpagos. Então essas vozes que nós vamos ouvir é a voz de Jesus. João ouviu a voz de Jesus no meio dos 7 trovões, e ele foi escrevendo o livro do Apocalipse, o que Jesus disse. Mas quando João foi escrever o livro do Apocalipse, Deus disse assim: João, não escreva o que os 7 trovões disseram no livro do Apocalipse, guarda em segredo. E aí, Jesus, que tinha acabado de falar no meio dos 7 trovões, a Bíblia diz que ele levanta a mão direita e ele jura por Deus Pai que já não haverá demora. O que não haverá demora? Aquilo que ele falou no meio dos trovões. E o que foi que Jesus falou no meio dos trovões? O que foi que João ouviu, mas Deus não permitiu que ele escrevesse no livro do Apocalipse? Olha o verso 7. Mas no dia da voz do 7º anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas. Jesus revela no meio dos trovões, quando ele acaba o julgamento, um grande mistério de Deus. Qual é o grande mistério de Deus? No livro de Marcos diz que é o dia e a hora da volta de Jesus. O contexto é esse: nós estamos sendo perseguidos, muitos ficaram para trás, muitos foram presos, mortos. Nós estamos perseguindo, não temos mais casa, não temos mais direitos, não temos mais igreja, não temos mais nada. A ordem é aniquilar os cristãos, a Bíblia diz. E aí, meio a essa perseguição, Jesus termina o julgamento lá, decide, já está definido quem é salvo e quem é perdido. E aí, em meio à perseguição, nós ouvimos nos céus o fim, o sinal do final do julgamento, que é o quê? Relâmpagos, vozes e trovões, um grande terremoto e uma chuva de pedras, não é isso? E é a voz de Jesus no meio dos 7 trovões. E ele fala no meio dos 7 trovões e revela o dia e a hora da sua chegada. Por quê? Porque nós estamos fugindo, sendo perseguidos no meio do mar. Nós somos Jó. O que Jó passou, nós passaremos. Em meio à desesperança, dor, sofrimento, você não sabe se você está salvo, se você está perdido. E aí, quando Jesus fala no meio dos trovões, anunciando o dia e a hora da sua chegada, somente os salvos conseguem entender. A Bíblia diz que quem não guarda os 10 mandamentos, quando Deus falar, eles vão ouvir somente trovões. Mas os salvos, os filhos de Deus, vão ouvir o dia e a hora da chegada de Jesus. Você imagina a alegria e a felicidade se naquele dia você ouvir no meio dos trovões a voz de Jesus e ele anunciando o dia e a hora da sua chegada, que já está próxima, a alegria de ouvir isso, e você vai pensar: eu estou salvo, valeu a pena, tanta coisa desse mundo que eu deixei para trás, tantos prazeres, tantas promessas desse mundo que a gente abandonou,
valeu a pena, porque nós estamos salvos. Agora imagina, nesse momento a gente vai estar fugindo com as pessoas que a gente mais ama, com as nossas mães, nossos pais, né? Nossos filhos, com as nossas esposas, nossos maridos. A gente vai estar sendo perseguido, a gente vai estar fugindo, e de repente Jesus fala no meio dos trovões, anunciando o dia e a hora, e o seu coração se enche de felicidade, porque você entendeu o que ele falou. Você sabe que você está entre os salvos, mas o que você vai fazer se a pessoa que você mais ama, que está fugindo junto com você, se ela perguntar para você: por que você está feliz? O que foi que ele disse? Eu só ouvi trovões, eu não ouvi. O que foi que ele disse? Isso significa que essas pessoas estão perdidas. O que você vai falar para sua mãe, para o seu esposo, para a sua esposa, para a pessoa que você mais ama nesse mundo, quando ela perguntar para você: o que foi que ele disse? Por que você está tão feliz? Eu só ouvi trovões. Naquele dia, talvez, quando a gente perceber que os nossos amados não se salvaram, que eles até achavam que tinham se salvado, mas eles não ouviram a voz de Jesus e eles estão perdidos. Talvez naquele momento a gente pense assim: eu devia ter falado mais de Jesus para ela, eu devia ter perseverado, eu devia ter sido uma pessoa diferente dentro de casa, eu devia ter dado um testemunho de uma pessoa amorosa, bondosa, para ganhar ela para Jesus, mas agora é tarde demais. E aí então, Apocalipse 16, 21, diz: e quando Jesus anuncia, começam a cair as 7 pragas sobre o mundo. 7 pragas. E as 7 pragas vêm matando todos os ímpios, vêm trucidando todos os ímpios. Demônios se transfiguram no meio da rua em demônios e saem torturando os ímpios por todos os lados. E as 7 pragas vão caindo sobre o mundo, destruindo o mundo, destruindo todas as obras que os homens construíram, e matando os ímpios, entregando eles definitivamente na mão dos demônios. E a última praga, o final da 7ª praga, um pouquinho antes da chegada de Jesus, é a chuva de pedras. Apocalipse 16, verso 17, olha o que diz. 21, desculpa. Apocalipse 16, versículo 21. É o final da 7ª praga. Poucos momentos antes da chegada de Jesus. Também desabou do céu sobre os homens grande saraivada, com pedras que pesavam cerca de 1 talento, por causa do flagelo da chuva de pedras. Os homens blasfemaram de Deus, porquanto o seu flagelo era sobre modo grande. Pedras com cerca de 1 talento. Essa última chuva de pedras são pedras de 35 a 40 quilos, que vão cair no mundo todo, destruindo todas as cidades, todas as montanhas, todas as florestas, todos os ímpios, massacrando todo mundo. Agora imagina nós, aqui na igreja, e começa a cair essa chuva de pedras, matando os ímpios. A gente não sabe se a gente está salvo ou se a gente está perdido. Como a gente vai se salvar de uma chuva de pedras, de 35, 40 quilos, que tem o intuito de matar todos os ímpios, de destruir esse mundo? Tem uma promessa de Deus para os salvos que vão passar por isso. No Salmo 91, Deus diz o que Ele fará em prol dos seus filhos. No final da última praga, quando cair a 7ª praga, poucos instantes antes da chegada de Jesus. Salmo 91, verso 7. Diz assim: ele está falando no momento da queda das pragas, a última praga. Cai 1.000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste: o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, pois aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem todos os seus caminhos.
Deus promete que quando cair essa última praga, Deus vai colocar anjos poderosos ao redor de cada um dos salvos. E eles serão protegidos dessa grande chuva de pedra que vai matar os homens, destruir esse mundo, destruir todas as cidades, todas as fontes, todas as construções, todas as florestas. E como vai ser esse dia? Vai estar calor? Vai estar frio? Como que ele vai estar? A Bíblia revela como vai ser esse dia. Zacarias 14, verso 6. Como vai estar o clima no dia da volta de Jesus? Zacarias 14, verso 6. Diz assim: acontecerá naquele dia que não haverá luz, mas frio e gelo. Mas será um dia singular, conhecido do Senhor. Não será nem dia nem noite, mas haverá luz à tarde. Então ele diz que no dia da volta de Jesus não vai ter luz, não haverá luz, mas frio e gelo. No dia que Jesus for voltar a esse mundo, o mundo inteiro ele vai congelar. Não é o mundo, o mundo vai acontecer. Jesus prometeu. Então, no dia da volta de Jesus, ele disse que vai ficar escuro, mas a gente ainda vai conseguir enxergar, tá? Mas vai ficar escuro. Ele vai explicar por que vai ficar escuro. E ele disse que vai estar muito frio, não só frio, mas vai ter gelo em toda a face da terra. O mundo vai congelar no dia da chegada de Jesus Cristo. Por que o mundo vai congelar? Por que vai estar tão frio assim? Apocalipse 6,14, ele explica por quê. Apocalipse 6,14, ele explica porque o dia vai estar frio e escuro. Diz assim: e o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Olha só. A Bíblia diz que os céus vão se enrolar como um pergaminho, ou seja, Deus vai retirar a criação dos céus. Sol, lua, estrelas, tudo vai desaparecer. Tá? Isso é no dia da chegada de Jesus. Irmãos, o que acontece se tirar o sol lá em cima? O mundo congela, né? O que acontece se tirar a lua? Os mares enlouquecem, né? Por isso a Bíblia diz que vai estar escuro, frio, gelado, o planeta Terra vai estar congelado, vai ter gelo por toda a superfície da Terra, no dia da chegada de Jesus. Porque Deus vai retirar a criação dos céus. Tá? Irmãos, eu não sei se vocês já estudaram isso, mas Deus não criou tudo em 6 dias e descansou em 7. Na volta de Jesus é uma descriação. Ele vai retirando a criação. O que ele fez no 6º dia, ele desfaz. O que ele fez no 5º dia, ele desfaz. O que ele fez no 4º, ele desfaz. Ele vai descriando tudo na volta de Jesus. Tá? A gente vai ver isso aqui. Então, a vida vai ser impossível depois da volta de Jesus. Ele vai retirar toda a criação dos 7 dias. Por isso que o mundo escurece, fica frio e gelado, a vida se torna impossível no planeta Terra. E aí, então, nesse contexto, a Bíblia diz: você vai ter 10.000 pessoas mortas de um lado, 1.000 pessoas mortas do outro, mortas pelas 10 pragas, mas não morrendo todos os ímpios ainda. Tá? Os ímpios ainda sobram alguns. Cai essa chuva de pedra, massacrando parte deles também. E aí, então, o dia se torna escuro, o mundo congela, frio e gelo por toda parte. Os corpos dos ímpios, a Bíblia diz, ninguém vai sepultar eles vão ficar todos vividos onde eles estão. Então acontece o Apocalipse 14, versículo 14. Olha o que acontece. Nesse contexto acontece Apocalipse 14, versículo 14.
Diz assim: olhei eles uma nuvem branca, sentado sobre a nuvem, semelhante a filho do homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. É a volta de Jesus. No Antigo Testamento diz que quando ele retirar a criação dos céus, não vai ter mais luz, estrelas, sol, ele vai retirar a criação do universo. E de repente, na escuridão, vai aparecer uma pequena nuvem nos céus, do tamanho da mão de um homem. O mundo inteiro, os filhos que restam, os salvos, todo mundo vai olhar aquela pequena nuvem que vai aparecer nos céus. E a Bíblia diz que aquela pequena nuvem ela vai crescendo, 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 vai se aproximando do planeta Terra e ela vai tomar os céus todos. Que nuvem é essa? Mateus 25:31. Porque é isso que se aproxima da Terra, nessa escuridão. Mateus 25. Verso 31. E essa nuvem vai tomar todo o céu. Diz assim, Mateus 25:31. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. É uma nuvem de anjos. Uma nuvem de anjos. É Jesus se aproximando da nuvem de anjos. Ele vem na frente, os anjos vêm atrás, e chega uma hora que eles tomam todos os céus. Vem todos os anjos com ele. Por que vem todos os anjos? Mateus 24:31. Por que vem todos os anjos? Mateus 24, versículo 31 diz assim: e ele enviará os seus anjos com grande clamor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Os anjos vêm para recolher os escolhidos. Tá? Jesus volta, os anjos vão lá por toda a face da terra, vão reunir os salvos, vão reunir os mortos que ressuscitaram, e vão nos levar para a gente encontrar Jesus na altura das nuvens, certo? Então quem vem com Jesus? Vem Jesus e vem todos os anjos. Quem mais vem com Jesus? Mateus 26:63. Mateus 26:63 descreve quando Jesus foi julgado injustamente. Olha o que Jesus disse. Olha quem vem com ele. Mateus 26:63. Jesus, porém, guardou silêncio, e o sumo sacerdote lhe disse: eu te conjuro pelo Deus vivo que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: tu disseste, entretanto, eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens dos céus. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: blasfemou, que necessidade mais temos de testemunha? Eis que ouviste agora a blasfêmia. Que vos parece? Responderam eles: é réu de morte. Olha o que aconteceu. Jesus estava sendo julgado injustamente. Os religiosos queriam matar Jesus e ficaram inventando um monte de mentira. E eles faziam perguntas para Jesus, perguntas mentirosas. Mas Jesus, ele não interage com a mentira. A Bíblia diz que durante todo o julgamento ele ficou calado. Só que aí o sumo sacerdote, a maior autoridade religiosa daquela época, ele fez um ritual. Ele chegou na frente de Jesus, levantou a mão direita e invocou o nome de Deus Pai. E ele disse: em nome do Deus vivo, eu te conjuro que me diga se você é o Cristo, se você é o Filho de Deus. Aí agora Jesus tem que responder, porque o sumo sacerdote invocou o nome de Deus Pai. E presta atenção no que Jesus disse, olha só. Verso 64. Respondeu-lhe Jesus: tu disseste, entretanto, eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens dos céus. Quem é que veio com Jesus? Assentado à direita de Deus Pai. Jesus vem junto com Deus Pai. Eles vêm lado a lado. Alguém pode ver a face de Deus Pai como pecador? O que acontece quando os pecadores virem a face de Deus Pai? Eles serão dizimados, queimados, vivos pela glória de Deus. Ele é tão puro, que todo aquele que tem pecado dentro de si será dizimado pela sua glória.
É o mesmo que você acender um farolete em cima de uma sombra. Ela tem que existir. Então vem todos os anjos. Vem Jesus e vem Deus Pai. Lado a lado. Para nos buscar. Mas Jesus não disse para o sumo sacerdote: desde agora vereis o Filho do Homem vindo à direita do Todo-Poderoso? Quando Jesus falou isso, Jesus deu a visão do sumo sacerdote. O sumo sacerdote, ele se viu ressuscitando dos mortos, porque ele é dos perdidos, e ele viu o céu se abrir, e ele viu Jesus e Deus Pai vindo das nuvens dos céus. Por isso que ele grita, ele rasga as vestes, tentando negar a visão que Jesus está dando para ele. Porque ele sabe que ele está entre os perdidos. Apocalipse 1, verso 7. Apocalipse 1, versículo 7. Aqui também diz, fala da volta de Jesus, diz assim: eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quando os ultrapassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. A Bíblia diz que todo olho verá Jesus voltando. Todo olho verá, todo mundo que estiver vivo vai ver, salvos e perdidos. Agora, a Bíblia descreve Jesus sempre vindo do lado do Oriente. É o lado que o sol nasce. Alguém sabe qual lado que o sol nasce aqui? Leste. Para cá? Esse lado? Não, para cá? Acho que é para cá. Ele nasce aonde? Nasce ali? A Bíblia diz que quando Jesus voltar, ele vai voltar do lado que o sol nasce. Tá? Esse movimento que a gente vê o sol fazendo, isso, girando em torno da Terra, na verdade a Terra gira, mas a gente pensa que é o sol. É daqui. Da mesma maneira, Jesus vai fazer um milagre, e como se fosse o sol girando a Terra, toda a Terra vai ver Jesus voltando ao mesmo tempo. Todo olho verá, salvos e perdidos. E aí, quando ele chega a esse mundo, o mundo foi destruído pela chuva de pedras. Bilhões de ímpios foram massacrados pelas pragas. O mundo está congelado, frio, escuro. Os salvos fugiram pelo meio do mar, pelas suas vidas, porque os ímpios estão perseguindo para matar todos eles. Eles ouvem o dia e a hora da chegada de Jesus. Então, isso dá um gás para os salvos. Eles se enchem de esperança. Eles sabem que falta pouco. Eles têm que perseverar mais um pouco. Eu preciso correr mais. Eu preciso me esconder mais. E aí então, Jesus chega. E olha o que ele faz assim que ele chega. 1 Tessalonicenses 4, 16. 1 Tessalonicenses 4, 16. Olha o que ele faz quando ele chega. Diz assim, 1 Tessalonicenses 4, 16. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, é Jesus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então Jesus, quando ele chega, ele ressuscita todos os mortos em Cristo, todos que morreram salvos. Verso 17. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, com os que ressuscitaram, entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Quando Jesus chega, ele chama todos os mortos salvos à vida novamente, tira todos eles do pó da terra. Eles ressuscitam glorificados. E aí, Coríntios diz que nós somos transformados também em um corpo glorificado, nos cardeais, certo? Os anjos nos recolhem dos 4 cantos da terra e nos levam até a altura das nuvens para a gente encontrar Jesus. A Bíblia descreve um carro de nuvem gigantesco que Jesus vai usar para nos levar para o céu. No outro dia a gente estuda isso. Então nós somos elevados à altura das nuvens para a gente viajar durante 7 dias até o terceiro céu. Mas quando Jesus chega também, olha o que ele faz. 2 Tessalonicenses 2, verso 8. Olha o que Jesus faz na sua chegada. Então será de fato revelado o iníquo. O iníquo é o anticristo que estava comandando essa perseguição ao povo de Deus. Então será de fato revelado o iníquo,
a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vida. Então, quando Jesus chega, o inimigo, o anticristo, é morto pelo sopro da boca de Jesus, certo? E pela manifestação da vida de Deus Pai. Mas não é só o anticristo que é morto. Olha o verso 10, quem mais é morto? E com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Quem são esses que perecem também? Os perdidos, eles que não aceitaram Jesus. Como que eles são mortos, irmãos? Aqueles que sobreviveram às 7 pragas, aqueles que não foram mortos durante a queda das 7 pragas, pela chuva de pedras. Poucos ímpios ainda restam, misturados com os salvos, certo? Ainda estão perseguindo os salvos. A Bíblia diz que quando Jesus volta, ele mata todos os ímpios com o sopro da sua boca e pela manifestação da vida de Deus Pai. São todos mortos, queimados vivos. O livro de Isaías, verso 11, capítulo 11, 4, também descreve essa cena. Isaías 11, verso 4, lá no Velho Testamento. Isaías 11, 4 diz assim: mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara da sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. Então o que acontece, irmãos? Com os perversos, com os ímpios, na chegada de Jesus, ele vem buscar os salvos, ressuscita os mortos salvos, para levar eles para os céus. Mas os ímpios que restaram das 7 pragas são todos mortos pelo sopro da boca de Jesus e pela manifestação de Deus Pai. A Bíblia chama isso de primeiro lago de fogo. Existem 2 lagos de fogo, um na volta de Jesus e outro depois do milênio. Apocalipse 8. Agora, os ímpios não existem mais, foram todos mortos. Nós encontramos Jesus, estamos indo em direção aos céus. Aqui na terra, o mundo está frio, escuro e gelado. Somente os demônios estão aqui. Todos os ímpios morreram. Apocalipse 8, verso 1, diz assim: quando o cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu, cerca de meia hora. O 7º selo é a própria volta de Jesus a esse mundo. E essa profecia diz que quando Jesus abriu o 7º selo, que é a sua volta, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Tá? Esse cerca de meia hora, profeticamente, em Ezequiel 4, versículo 7, descreve, lá dá uma fórmula para a gente calcular quanto que é meia hora no Apocalipse. Tá? Então, quando ele fala, no céu houve silêncio cerca de meia hora, segundo Ezequiel 4, versículo 7, é cerca de 7 dias. Por que o céu está em silêncio cerca de 7 dias? Porque Jesus veio dos céus, Deus Pai veio dos céus, e todos os anjos vieram. Por isso o sol está em silêncio, não há ninguém lá. Por que 7 dias? Olha só, no livro de Daniel diz que quando Daniel começou a orar a Deus, na hora apareceu um anjo do lado dele. E o anjo disse assim: quando você começou a orar, nos céus foram dadas ordens, e eu já estou aqui para revelar o significado da profecia para você. Ou seja, para eles virem dos céus, a vida é instantânea. Mas agora nós estamos voltando junto com os anjos, não é isso? E aí nós vamos levar cerca de 7 dias para chegar nos céus. 7 dias. Nós viajaremos em direção aos céus. Porque para eles virem é instantâneo. Mas por algum motivo, agora que nós estamos voltando para os céus, indo para os céus, nós vamos viajar cerca de 7 dias. E quando nós chegarmos nos céus, olha o que vai acontecer. Lucas 13, 29. Lucas 13, 29. Nós chegamos aos céus depois de 7 dias. Lucas 13, 29 diz assim: muitos virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugares à mesa no reino de Deus. Então todos que os anjos recolheram dos 4 cantos da terra, do norte, do sul, do leste e oeste, eles chegam aos céus, e lá diz: e tomarão
prepararão lugares à mesa no reino de Deus. A Bíblia diz que tem uma mesa preparada lá para todos os salvos. É uma festa de recepção. Por que uma festa de recepção? Porque quem chegou no céu são os vencedores. E haverá uma recepção aos vencedores. Eles receberão uma coroa, receberão um novo nome e uma festa nessa grande mesa para todos os salvos. Apocalipse 20, versículo 4. João também viu essa mesa. Apocalipse 20, versículo 4. Ele diz também: quanto tempo a gente vai ficar lá nos céus? Apocalipse 20, versículo 4 diz assim: vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Quantos anos nós ficamos nos céus? 1000 anos. Somente 1000 anos dos céus, a Bíblia diz. Essa mesa ele diz que tem tronos lá, não é isso? Só que ele diz assim: quando todos os salvos chegam, se assentam nessa grande mesa, em volta são tronos, nós nos sentamos nesses tronos. Ele diz: vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Mas julgar o quê? Se já foi decidido quem é salvo, quem é perdido. Os perdidos estão todos mortos. Os ímpios estão aqui no planeta Terra, desolado, frio, escuro. Os demônios, né, estão aqui. Que nós vamos sentar no céu e vamos julgar o quê? Ele está falando de uma das fases do juízo. Tá? É o juízo comprobatório. O que é juízo comprobatório? É uma fase do juízo que é mostrada às testemunhas todas as provas. Porque nós estamos lá. De repente você vai olhar para o seu lado e você vai ver que o seu filho não está ali. Você vai olhar para o outro lado e você vai ver que a sua esposa não está ali. E aí vai ser o juízo comprobatório. Deus vai mostrar para nós quantas vezes o Espírito Santo veio a essa terra, tentou convencer a nossa mãe, tentou convencer os nossos filhos, tentou convencer a nossa esposa e o nosso marido. Quantas vezes vai ser revelado para nós tudo que Deus fez para tentar salvar os nossos, e finalmente eles não aceitaram. Eles não foram aos céus porque eles não quiseram. O juízo, essa é a parte do juízo comprobatório. Depois de 1000 anos vai ter o juízo executivo, execução da pena, tá? Então nós vamos aos céus, e essa autoridade de julgar que ele diz é porque nós teremos acesso aos registros do julgamento. E lá nós vamos saber porque aquela pessoa que a gente tanto ama não conseguiu. Porque aquela pessoa que viveu com a gente tanto tempo, os nossos filhos queridos, nossa mãe, nosso pai, nossos parentes, porque eles não estão aqui. E Deus vai mostrar para a gente quantas vezes Ele apelou ao coração dos nossos, quanto esforço Ele fez para chamar esses queridos, quantas igrejas Ele montou para atrair os nossos, quantos sermões Ele foi pregado para quebrantar o nosso coração, para que a gente se rendesse a Jesus Cristo e se entregasse ao batismo. Mas finalmente os nossos queridos não aceitaram Jesus. Por isso que eles não estão lá. Aí então, durante 1000 anos ficaremos nos céus. A Bíblia diz que durante esses 1000 anos todos os mistérios serão revelados. Tudo aquilo que aconteceu nesse planeta. Nós vamos entender todas as injustiças, toda a maldade, como que um anjo bom se tornou um demônio e levou milhões e bilhões de pessoas à perdição. Nós vamos ver todos os segredos de Deus revelados durante 1000 anos. A Bíblia diz que Ele vai nos revelar toda a verdade. Nós saberemos de toda a verdade, de tudo que se passou aqui. Quando passam-se os 1000 anos, então, olha o que vai acontecer. Apocalipse 20. Desculpa, né? Quando passa os 1000 anos. Eu queria só mostrar mais um detalhe. Quando Jesus chegou nessa terra, Ele fez uma coisa.
Eu pulei. Apocalipse 20, versículo 1. Quando Jesus chegou a esse mundo, olha o que ele fez. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o, pôs selos sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que seja solto pouco tempo. Olha só, quando a Bíblia diz que Jesus vem a esse mundo, nos recolhe, leva para os céus, e nós ficamos quanto tempo lá? 1000 anos. 1000 anos. Mas ele diz que quando Jesus chegou nesse mundo, um anjo veio, pegou Satanás, os demônios, prendeu eles num grande abismo. Mas aí a Bíblia diz assim, e eles vão ficar presos somente 1000 anos. Depois de 1000 anos, eles vão ser soltos. Nós vamos ficar 1000 anos nos céus. Por que só 1000 anos? Porque depois de 1000 anos nós voltamos para a terra. Mas aí a Bíblia diz que depois de 1000 anos também, quem vai ser solto? Satanás. O que significa isso aqui? Que abismo é esse que Satanás vai ficar preso? Aonde ele vai ficar preso? Jeremias viu esse abismo. Em Jeremias 4:23, ele diz aonde fica esse abismo, onde Satanás vai ficar preso durante 1000 anos. 4:23. Jeremias 4, versículo 23. Jeremias tem uma visão e eles, depois da volta de Jesus, e olha o que ele viu. Olhei para a terra, ele está olhando para a terra, tá? Presta atenção. Olhei para a terra e ela sem forma e vazia, para os céus e não tinham luz. Olhei para os montes e eis que tremiam, e todos os outeiros estremeciam. Olhei e eis que não havia homem nenhum, e todas as aves dos céus haviam fugido. Olhei ainda e eis que a terra fértil era um deserto, e todas as suas cidades estavam derribadas diante do Senhor, diante do furor da sua ira. Pois assim diz o Senhor, toda a terra será assolada, porém não a construirei de tudo. Olha só, Jeremias viu o planeta Terra depois da volta de Jesus. Diz que já não tem homens, a terra é um deserto, ela está assolada, ela não tem mais luz, ela não tem mais vida. A criação dos 7 dias é retirada na volta de Jesus. Assim como Jesus criou tudo em 7 dias, na sua volta, ele retira a criação. Mas quando Jeremias olha para a terra, no verso 23, ele diz: olhei para a terra, e ela sem forma e vazia, para os céus e não havia luz. Irmãos, quando foi que a terra foi sem forma e vazia e não tinha luz? No início da criação. Antes da criação. É isso? Gênesis 1, vai lá. Gênesis 1. Olha o que diz em Gênesis 1, na criação, versículo 1, diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra porém estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. A terra antes da criação, como que ela era? Sem forma e vazia, não tinha luz. E ele diz, e o Espírito de Deus pairava por sobre a face do abismo. Como que Deus chama essa terra sem forma, vazia, escura, gelada? Abismo. Abismo. Aonde Satanás vai ficar preso durante 1000 anos? No abismo desse mundo. Satanás vai passar 1000 anos nesse mundo, preso junto com os demônios, no mundo escuro, frio e gelado, contemplando toda a obra de destruição que ele causou a esse mundo durante 1000 anos. Nós estaremos nos céus, dentro da cidade santa, onde todos os mistérios estarão sendo levados para nós. Mas olha o que acontece quando passam 1000 anos. Apocalipse 20, 21. Passam-se os 1000 anos nos céus, passam-se os 1000 anos na terra. Apocalipse 21, versículo 2. Olha o que o apóstolo de Jesus viu. Apocalipse 21, 2. Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para seu esposo. Verso 10. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a cidade, a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. João viu uma cidade descendo dos céus.
é a cidade santa. Irmãos, muitos creem, eu creio assim também, que a cidade santa que vai descer do céu nada mais é do que o Santíssimo, tá? Porque a Bíblia dá as medidas da cidade santa, né? E lá no livro de Salomão, quando ele fez o templo, dá as medidas do lugar santíssimo. E elas são equivalentes, né? Não em tamanho, mas em proporção. Então, eu creio também, muitos teólogos creem, que a cidade santa que João está vendo descer dos céus é simplesmente o lugar santíssimo, aonde está o trono de Deus, tá? Vamos continuar. A cidade santa está descendo a esse mundo, 1000 anos depois. Apocalipse 22, verso 3. Nunca mais haverá qualquer maldição, nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, os seus servos o servirão. O que está descendo dentro da cidade santa? O trono de Deus Pai e o trono de Jesus. Apocalipse 21, verso 3. Olha o que diz. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povo de Deus e Deus mesmo estará com eles. A cidade santa muda para esse mundo. E aqui Deus vai fazer a sua morada. Deus Pai, Ele muda a sua morada do terceiro céu definitivamente para esse mundo. É desse mundo que Deus Pai e Jesus vão governar a criação após o milênio. Por isso que ele vê a cidade santa descendo, o trono de Deus Pai, o trono de Jesus está dentro, e é o lugar santíssimo, tá? E ele desce a esse mundo. Quando a cidade santa desce a esse mundo, o mundo ainda está sem forma, vazio, destruído, né? 1000 anos depois. Nessa terra só está Satanás e seus demônios vagando na escuridão. E mesmo assim a cidade santa desce a esse mundo. Aonde vai descer a cidade santa? Aonde vai ser o centro do governo de Deus? Zacarias 14, verso 4. Ele revela onde vai descer a cidade santa. Zacarias 14, versículo 4. Vocês lembram que quando Jesus voltou, ele não pisou na terra, certo? Nós fomos elevados para encontrar Jesus na altura das nuvens. Nós vamos para os céus. Mas 1000 anos depois que estamos nos céus, a cidade santa desce, nós descemos também junto com Jesus no seu carro de nuvens, e finalmente Jesus vai pisar nessa terra mais uma vez. Zacarias 14, versículo 4. Olha o que diz. Naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de fronte de Jerusalém. Para o oriente, o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente. E haverá um vale muito grande, metade do monte se apartará para o norte e a outra metade para o sul. O Monte das Oliveiras. O Monte das Oliveiras existe até hoje. As mesmas árvores lá onde Jesus ele se apoiava, onde ele orava a Deus, existe até hoje, do lado de Jerusalém. A Bíblia diz que depois do milênio, finalmente Jesus desce esse mundo mais uma vez. E ele pisa no Monte das Oliveiras. A Bíblia diz que quando ele pisar no Monte das Oliveiras, a terra vai se fender no norte, sul, leste e oeste. E vai formar uma clareira gigantesca com 2.220 quilômetros de cada lado. Ali vai descer a cidade santa, no Monte das Oliveiras. E esse lugar santíssimo, a cidade santa, a Bíblia dá as medidas. Diz que ela tem 2.220 km de frente, 2.220 km de profundidade, 2.220 km de altura, é um cubo. E vai descer ali no Monte das Oliveiras. Porque ali é onde Jesus falava com o Pai, ali é onde ele chorava, onde ele sofria, aonde os nossos pecados começaram a cair sobre ele. E é dali que ele vai reinar sobre todo o universo. A partir desse momento, quando a cidade santa pousar nesse mundo, nós descemos junto com Jesus, entramos na cidade santa, mas o mundo ainda está escuro, frio, gelado. Os ímpios não existem mais, os demônios estão soltos nesse mundo. E aí vai se cumprir Romanos 14, versículo 11. Olha o que vai acontecer. Romanos 14, 11. Vocês lembram lá no santuário, no dia da expiação, irmãos? O sumo sacerdote entrava no lugar santo, santíssimo, e fazia a purificação do santuário, no dia da expiação, né? E aí ele saía com
todo aquele lixo, aquele sangue que foi jogado durante o ano inteiro, dos bezerros, e ele fazia a purificação do santuário, e ele ia lá fora, tinha um bode Azazel, ele colocava a mão na cabeça do bode Azazel, transferia todos os registros de pecado, do Santíssimo para o bode. E aí o homem pegava aquele bode, levava no deserto e abandonava ele no deserto. Lembra disso? Isso é uma profecia do que Jesus faria. Agora, quando desce a cidade santa, Jesus traz todos os registros de pecado, que no santuário era o sangue, não era? Dos novilhos sacrificados, mas nos céus ele traz todos os registros de pecado e joga sobre quem? Ele lança sobre Satanás e sobre os ímpios, que agora são ressuscitados para passar pela segunda morte. Romanos 14:11 diz assim: como está escrito, por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Olha só, todo o joelho se dobrará diante de Deus. Quando Jesus volta a esse mundo, quando a cidade santa pousa, a Bíblia diz que Jesus ressuscita todos os ímpios mortos, não é isso? Ele sopra o fôlego de vida, todos os perdidos ressuscitam. A gente vai ler o verso, tá? Todos os ímpios ressuscitam. E aí Jesus traz dos céus todos os registros de pecado e lança sobre eles. Todos os ímpios vão ver a consequência dos seus pecados. Todos os demônios, Satanás, vão ver todas as consequências dos seus pecados. Irmãos, quando a gente comete um pecado, aí você comete um pecado, você confessa a Deus, Ele te perdoa, e você pensa que está tudo bem. Não está tudo bem. O seu pecado, ele é um ato, e ele vai tendo consequências. Tá? O nosso pecado, imagina um lago de água parada, um lago bem grande de água parada. Aí você pega uma pedra, a pedra é o seu pecado, lança a pedra lá no meio do lago. Quando a pedra cai, não forma aquelas ondas redondas, e a onda vai crescendo, crescendo, né? E ela vai embora, a gente não sabe onde ela vai, mas o nosso pecado é assim. Quando você comete um pecado, esse pecado vai reverberando e atingindo a vida de pessoas que você nunca viu na sua vida. Muitos sofrimentos que caem sobre a nossa vida é a consequência de pecados de pessoas que a gente nem viu, que vivem lá do outro lado do mundo. Pessoas cometem pecados lá e ele vem reverberando, e vem atingindo as nossas vidas. Assim como os nossos pecados também, apesar de a gente confessar Jesus, se arrepender e não praticar mais aquele pecado, mas o pecado realizado, ele vai reverberando e vai destruindo a vida de várias pessoas lá fora também. E a Bíblia diz que Jesus vai trazer todos os registros, todas as consequências de cada pecado dos ímpios e dos demônios, e vai jogar sobre eles. E como em um filme, eles vão ver a consequência de cada pecado que eles cometeram, de cada erro, quantas vidas eles destruíram, quantas pessoas eles fizeram sofrer, quanta desgraça eles causaram no mundo com os seus pecados egoístas que eles não quiseram abandonar. E aí, nesse instante, todos os ímpios ressuscitados, todos os demônios, vendo a consequência dos seus pecados, eles não se arrependem, mas a Bíblia diz, todos eles caem de joelho e reconhecem que Jesus é justo e que eles têm que ser definitivamente destruídos, porque senão o pecado nunca vai ter fim. Quando Jesus ressuscita os ímpios, esse é o nome do verso. Zacarias. A Bíblia descreve a ressurreição dos ímpios. Quando a gente chega nesse mundo, a gente entra na cidade santa, Jesus ressuscita os ímpios. Em Malaquias 14, verso 12. Os ímpios são ressuscitados para passar pela segunda morte, morte eterna. O que é morte eterna? Inexistência. Eles deixarão de existir definitivamente. Malaquias 14, verso 12 descreve o momento que Jesus ressuscita os ímpios para eles passarem pela segunda morte, pelo lago de fogo. E diz assim: Malaquias 14, verso 12. Vai só até 4. Zacarias.
Zacarias. 14, 12. Zacarias 14, verso 12, é quando Jesus ressuscita os perdidos para eles passarem pela segunda morte. Agora é o juízo final, tá? A gente passou pelo juízo comprobatório, foi mostrado para a gente, porque os nossos não foram para os céus. Agora é o executivo, é a execução da pena capital da morte eterna. Malaquias 14, verso 12. Esta será a praga com que o Senhor ferirá a todos os povos que guerrearem contra Jerusalém. A sua carne se apodrecerá, estando eles de pé, apodrecer-lhes os olhos nas suas órbitas, eles apodrecerão a língua na boca. Naquele dia também haverá da parte do Senhor grande confusão entre eles. Cada um agarrará a mão do seu próximo, cada um levantará a mão contra o seu próximo. E eles ressuscitam, os ímpios, como eles morreram. A Bíblia diz que os olhos estão podres, a língua está podre dentro da boca. Os ímpios, eles ressuscitam enlouquecidos, sem ação do Espírito Santo. A Bíblia diz que esse grande exército de zumbis vai ressuscitar no mundo inteiro. Eles ressuscitam despedaçados, podres. E a Bíblia diz que eles tentam se destruir uns aos outros. Um tenta agarrar o outro e eles tentam se matar, enlouquecidos. E aí Jesus lança sobre eles e sobre Satanás os registros de pecado. E esses zumbis, tem esse filme de zumbi, né, que passa na TV? Isso é Satanás zombando dos ímpios, zombando daqueles que ele vai levar à perdição. A gente não pode ficar assistindo esse tipo de filme, irmãos. Porque ali é Satanás zombando dos ímpios, o estado em que eles ficarão. Então a Bíblia diz que os ímpios são ressuscitados decompostos, da maneira como eles morreram. Tá? Um exército como a areia do mar, a Bíblia diz. Eles não têm ação de Deus, não têm consciência, não têm ação do Espírito Santo. Eles ressuscitam e ficam tentando destroçar uns aos outros. E Satanás faz sua última obra de engano. A cidade santa pousa e ele convence esses zumbis que eles podem tomar a cidade santa. Apocalipse 20, verso 7. Descreve, depois que aconteceu tudo isso, Satanás também é solto, porque passaram-se 1000 anos. Então, 1000 anos depois da volta de Jesus, nós voltamos para a terra. E 1000 anos depois da volta de Jesus, Satanás é solto da sua prisão. Por que ele é solto? Porque os ímpios foram ressuscitados. E agora ele tem quem tentar novamente. Os seus foram ressuscitados. Apocalipse 20, versículo 7. Satanás é solto e derrotado. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Eles são como a areia do mar. Os ímpios ressuscitam, são bilhões e bilhões. E aí Satanás engana todos eles pela última vez. Convence esses zumbis que eles podem tomar a cidade santa. E eles formam um exército com bilhões e bilhões de zumbis. Olha o verso 9. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo dos céus e os consumiu. Quando a cidade santa pousa, nós descemos, entramos na cidade. Jesus ressuscita os ímpios, eles ressuscitam zumbis, como a areia do mar, em todas as partes do mundo. Satanás agora, que estava preso aqui nesse abismo frio, escuro e gelado, ele tem a quem tentar novamente. E aí então, ele reúne os ímpios, convence eles que eles podem tomar a cidade santa. E a Bíblia usa a linguagem de exército, diz que eles marcharam sobre a superfície da terra. Os demônios vão conduzir esses zumbis, eles vão marchar em direção a Nova Jerusalém para tomar a cidade. E aí, Jesus lança sobre eles os registros de pecado. E esse exército de zumbis, eles começam a ver como um filme a consequência de todos os seus pecados, todas as atrocidades que eles causaram no mundo, toda a dor e sofrimento. E aí todo esse exército de zumbis e os demônios, eles caem de joelho e declaram que Jesus Cristo é justo. Nós precisamos ser destruídos, senão tudo isso nunca vai ter fim. Eles não se arrependem, eles só reconhecem que eles têm que ser destruídos quando eles veem
a consequência dos pecados. E aí então, com a permissão deles, a Bíblia diz, caiu fogo dos céus e os consumiu. Malaquias 4:1 descreve. Malaquias 4. Verso 1. Olha o que diz. Malaquias 4, verso 1. Pois eis que vem o dia e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não haverá nem raiz, nem ramo. Raiz é Satanás, raiz de tudo mal. Ramos são os demônios e os ímpios. Não haverá mais raiz nem ramo. São todos queimados nesse lago de fogo. Jesus disse assim como foi nos dias de Noé, assim também vai ser na minha volta. O que aconteceu nos dias de Noé? Caiu fogo, água dos céus, a água que tinha embaixo da terra saiu, não é isso? E o mundo virou um grande lago, não é isso? E todo mundo morreu como? Afogado. Aí Jesus disse assim, como foi nos dias de Noé, vai ser na minha volta. Mas eu não destruirei esse mundo com água. E na volta de Jesus, o que cai do céu? Fogo. Cai fogo do céu. O fogo que está embaixo da terra sai também. E o mundo se torna um grande lago de fogo. Esse é o lago de fogo. Exatamente como na época de Noé. O mundo virou um lago, um grande mar. Agora vira um mar, um lago de fogo, o mundo todo. Satanás, os ímpios, são todos queimados. O mundo é purificado, porque a terra disse que até a terra, Deus disse que até a terra está contaminada pelo pecado. E a Bíblia usa uma linguagem que esse fogo purifica a terra como se purifica o ouro. E aí, de novo no verso 1, pois eis que vem o dia e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometeram perversidade serão como um restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz, nem ramo. E aí então, quando todos eles são consumidos pelo fogo, o fogo se apaga. A Bíblia diz, quando eles se fizerem cinzas, o fogo se apaga. Em Apocalipse 21, vai dizer que Deus vai fazer novos céus e nova terra. Ele vai recriar esse mundo, a partir do nada. E como que Deus vai recriar? Como que Jesus criou lá em Gênesis 1? Jesus vai dizer, haja luz, haja separação entre águas e águas. Ele vai recriar tudo de novo. E quando tudo estiver recriado, nós estamos ainda dentro da cidade santa. Olha o que vai acontecer. Malaquias 4:2. Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estribaria. Pisarei os perversos, porque se farão cinzas debaixo das plantas de vossos pés. Naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Olha só. Aí ele diz que quando Deus faz novos céus e nova terra, tudo é perfeito, já não existe demônio, não existe mais os ímpios, não existe mais maldade, o mundo foi purificado. Deus recria tudo como originalmente Ele tinha criado, sem traço do pecado. Ele recria esse mundo, nós estamos na cidade santa, e aí então os portões da cidade se abrem, os 12 portões. E a Bíblia usa uma linguagem, fala que a gente vai sair e vai saltar como bezerros soltos da estribaria. Está escrito isso aí? Por quê? Não sei se vocês já viram. Tem países que eles prendem o gado na época de gelo, né? E aí, quando chega o verão, tem um degelo, cresce a grama, eles soltam os bezerrinhos pela primeira vez no pasto. Eu vi um vídeo já. E os bezerrinhos, quando eles saem pela primeira vez no pasto, eles saem dando coice pro ar, pulando. Nossa, fica bem, é uma festa. E ele usa essa linguagem aqui. Ele diz assim, quando os portões se abrirem e a gente sair da cidade santa. Verso 3. Pisarei os perversos, porque se farão cinzas debaixo das plantas dos vossos pés.
naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Ele diz que nós vamos sair pulando de dentro da cidade santa, festejando, porque acabou o mal, acabou a dor, o sofrimento, a morte, a tristeza. Nunca mais vai haver isso. O mundo vai ser perfeito como Deus criou no início. Não existe mais Satanás, não existem mais os ímpios, não existem mais guerras. Agora nós viveremos eternamente com Deus. E nós vimos aqui, nessa semana, o que a gente vai fazer, né? Como a gente vai viver, para onde a gente vai poder viajar, viver como. E ele diz assim: vocês vão sair da cidade santa pulando de alegria, festejando, fazendo uma grande festa, e vocês vão pisar sobre as cinzas dos perversos, porque eles foram totalmente queimados, certo? Nós vamos pular de alegria, festejar, nós vamos, como dizemos, sobre a estrebaria pela primeira vez, né? Dando pulo de alegria, festejando, e nós vamos andar sobre as cinzas dos perversos, ele diz, porque eles se fizeram cinzas debaixo da planta dos nossos pés. Nós vamos festejar sobre as cinzas deles, não importa quem sejam eles. Pode ser a sua mãe que você ama tanto, pode ser o seu marido, pode ser o seu filho, pode ser a sua filha que você tanto ama. Nós festejaremos sobre as cinzas deles. Esse dia ele está no futuro. Com certeza nós não queremos festejar sobre as cinzas das pessoas que a gente mais ama. Ainda há tempo para a gente levar a palavra de Deus para as pessoas que a gente mais ama. Ainda há tempo para que as pessoas que não conhecem Jesus conheçam, se entreguem ao batismo. Mas a Bíblia diz que nós vamos festejar de alegria sobre as cinzas dos perdidos, não importa quem eles sejam. Pode ser a pessoa que você mais ama desse mundo, seu filho, sua mãe, seu esposo, não importa quem eles sejam. Nós vamos festejar sobre as cinzas deles, porque eles não existem mais, porque eles não se renderam a Jesus Cristo. Talvez eu pense que naquele dia, se pessoas que eu amo muito vão se fazer cinzas, talvez a gente ainda pense um pouco assim: eu devia ter falado mais de Deus em casa, eu devia ter tido um testemunho diferente, devia ter sido uma pessoa diferente, eu devia ter demonstrado mais o meu cristianismo, que Jesus mudou o meu caráter, que eu sou uma pessoa melhor. Talvez eu devesse ter feito isso, porque agora é tarde. Olha só. Isso em breve vai acontecer. A Bíblia diz que muito em breve vai acontecer. A volta de Jesus é iminente, porque a maldade ela tem que ter um fim, a Bíblia diz. Deus não quer vir aqui matar os nossos, queimar os nossos queridos, nossos filhos, nossas mães. Não é isso. Deus vem para salvar, para nos tirar desse caos, do meio da morte, da destruição, da maldade, das injustiças. Isso tem que ter um fim. A Bíblia diz que o cálice da paciência de Deus já está transbordando. Ele não aguenta mais ver tanta maldade, tanta guerra, tanta destruição. Ele nos colocou aqui os seus filhos, e olha o que nós estamos fazendo. Ele não aguenta mais, ele não suporta mais. E ele precisa vir nos resgatar, mas acontece que a Bíblia diz que Deus, ele é tão bom, ele é tão puro, que ele brilha, e que quando ele vier, aqueles que tiverem pecado dentro deles, eles serão dizimados pela glória e a bondade de Deus. E a nossa única salvação é aceitar Jesus, nos entregar a Ele, estudar a sua palavra, ver o que Ele quer que nós façamos, qual a maneira que nós devemos viver. Tem 8 anos que eu sou cristão. 8 anos. Eu, desde a minha infância, como eu já disse, nunca ninguém ensinou para mim o que é certo e errado. Nunca. Eu vivi 45 anos lá no mundo, correndo atrás daquilo que o filme dizia que era legal, do que a novela falava que era bom, do que o desenho dizia que era excitante, que a revista, que o jornal. Eu fui educado pelas revistas, pelos jornais, pelos filmes, pelas séries, pelas novelas.
E eles ensinam tudo errado para a gente. Depois de 45 anos vivendo lá fora, uma vida miserável, cheia de pecado, desonesto, cheio de amante, mandei matar 3 pessoas, um homem mau, falso, frio, dissimulado. Um dia, do nada, eu nunca tinha ouvido falar de Jesus, eu nunca tinha ouvido falar de Espírito Santo, eu nunca tinha ouvido falar dessas linguagens que a gente usa, né? Um povo da igreja. Mas do nada, de repente, Deus veio e me resgatou, me libertou do alcoolismo, me libertou daquela vida que eu levava. Mas olha só, isso faz 8 anos. Na minha família tem minha mãe de 89 anos, tem meus irmãos, minhas irmãs, eu sou pastor, são 5 irmãos e irmãs, tem meus sobrinhos, né? Eu sou mais novo. 8 anos que eu sou cristão. Ninguém se converteu na minha casa. Ninguém é cristão na minha casa. Por que ninguém se converteu? Se Deus transformou você, você não é mais alcoólatra, você fala que não é mais desonesto, você fala que você não é mais isso, aquilo. Então por que sua família olhando para você não se converteu a Jesus? Talvez lá dentro de casa eu seja uma pessoa diferente do que eu sou aqui na igreja. Talvez lá em casa eu não seja um cristão verdadeiro. Talvez por isso que minha mãe, que está com 89 anos, ainda não se converteu. Talvez por isso meus irmãos e irmãs, eles não tenham se convertido. Porque talvez o meu testemunho não seja um testemunho de um cristão verdadeiro lá no meio da minha família. Talvez por isso que nenhum se converteu. Por isso que eles não estão aqui. Porque a gente vinha aqui dentro e a gente falar de Deus, e a gente dar conselhos é muito fácil. Mas a gente viver lá no meio das pessoas é difícil. E ser um cristão lá. Eu lembro que às vezes eu queria muito falar de Deus para minha mãe, eu queria muito falar de Deus para os meus irmãos, mas eu sentia no olhar deles. Eu sentia como se eles dissessem: você quer falar de Deus para mim? Eu conheço você. Cadê essa mulher? Cadê seu filho? Eu conheço você. Você é mentiroso. Você é desonesto. Você é adúltero. Você quer falar de Deus para mim? Você quer que eu vá para a sua igreja? Eu te conheço. Você quer que eu vá para a igreja que você frequenta? Eu conheço você. Eu sei quem você é. O grande problema da gente falar de Deus dentro da nossa casa é que eles nos conhecem. Eles sabem quem nós somos de verdade. Aqui dentro a gente pode ser bons irmãos, mas quem nos conhece verdadeiramente é quem vive com a gente lá fora. Os meus não estão aqui, mas eu quero perguntar para vocês: cadê os seus? Cadê sua mãe? Cadê os seus filhos? Cadê o seu marido e sua esposa? Por que eles não estão aqui? Talvez vocês tenham o mesmo problema que eu. Talvez a gente não tenha um testemunho de verdadeiro cristão dentro de casa. Talvez por isso eles não estejam aqui. Talvez seja o mesmo problema que eu. Quem aqui não gostaria de, quando você estivesse no meio da sua família, a sua família apontasse para você e dissesse assim: esse é o homem de Deus. Eu não sei o que aconteceu, mas seja o homem de Deus agora. Essa é uma mulher de Deus. Quem aqui não gostaria que na sua casa os seus parentes apontassem para você e dissessem: essa aqui é uma mulher de Deus. Não é mais mentirosa, fofoqueira, encrenqueira. Essa é uma mulher de Deus. Talvez seja verdade aquele negócio de guardar o sábado e frequentar a igreja, porque olha só como eles mudaram. São bondosos, amorosos, atenciosos. Olha só como eles mudaram. Quem aqui não gostaria de dentro de casa os nossos nos apontassem e dissessem: ele é um homem de Deus de verdade, olha como ele mudou. Não é mais arrogante, orgulhoso. Todos nós gostaríamos
E a Bíblia diz que esse dia que nós lemos aqui, ele está à nossa frente. Ainda tem jeito para nossas famílias, ainda tem jeito para nós. A Bíblia diz que basta a gente abrir o nosso coração para Jesus, que Ele nos transforma. Então talvez falte isso. E se você não sabe o que é abrir o coração a Jesus, eu vou ensinar para você. E eu mesmo vou fazer isso de novo lá em casa. A gente entra no nosso quarto, a gente fecha a porta, sozinho. A gente fecha os olhos, e a gente abre o coração, e a gente fala: Senhor Jesus, olha para dentro do meu coração. Olha quantos pensamentos maus, desejos maus, olha quantos pensamentos ruins eu tenho quando eu sou falso, mentiroso, orgulhoso, fofoqueira. Olha como eu sou mau, falso, fingido. Me ajuda, Pai, me transforma, me enche do poder do Espírito Santo e quebranta o meu coração tudo orgulhoso, muda o meu caráter, faz de mim uma pessoa melhor, me usa como um testemunho vivo dentro da minha casa, um testemunho de um verdadeiro cristão, amoroso e bondoso, Pai, porque eu não quero andar sobre as cinzas da minha mãe, dos meus filhos. Me usa como um testemunho vivo dentro da minha casa, de amor e transformação, para que eles possam ter uma chance de conhecer Jesus através da minha vida. E assim nós clamamos a Ele, Ele promete que vai nos ajudar, Ele tem nos ajudado, mas nós estamos longe ainda do ideal. Nós precisamos continuar confessando a Deus quem nós somos. Nós precisamos continuar reconhecendo a Ele as nossas falhas. Toda vez que a gente mentir, toda vez que a gente tiver raiva, ódio, nós temos que confessar, falar: Senhor, eu não consigo, olha como eu sou mal, me ajuda. E nós assim, de confissão em confissão, Ele promete que vai nos transformando aos poucos, como tem feito na nossa vida. Para que a gente não tenha que andar sobre as cinzas dos nossos. Aquele grande dia. Toda dor e sofrimento desse mundo vai ter fim. Vai ter fim, tem data já para ter fim. Que a gente possa estar naquele dia, junto com os nossos, junto com as pessoas que a gente mais ama. E o nosso trabalho é conduzir elas aqui para dentro, para elas aprenderem mais a respeito da palavra de Deus, a respeito de Jesus, a respeito de transformação do caráter, a respeito de transformação do eu, a respeito de a gente conseguir negar as nossas vontades, nossos desejos que fazem tão mal para a nossa vida. Nós vamos cantar um hino agora e depois nós vamos voltar aqui e abrir o nosso coração ao Senhor mais uma vez em oração. Vamos cantar o hino Infinita Graça. De pé. Glória
Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Muito obrigado por todas as revelações lindas e maravilhosas que o Senhor deixou para essa Sua santa igreja na terra. Muito obrigado porque o Senhor nos mostra o caminho que nós devemos andar para que tudo vá bem, para nós e para as nossas famílias, Pai. Senhor Jesus, muito obrigado pelo Teu sacrifício na cruz. Perdoa os nossos erros, os nossos muitos pecados. Envia o Espírito Santo de Deus para Ele habitar na nossa mente, no nosso coração, para Ele quebrantar o nosso coração duro e orgulhoso, Pai. Envia o Espírito Santo de Deus sobre nós, para Ele nos ajudar a ter um caráter transformado. Faz de todos nós pessoas mais simples e humildes, submissas à Tua palavra. Mas principalmente, Pai, faz de todos nós pessoas simples e humildes dentro das nossas casas. Enche o nosso coração, a nossa boca, a nossa mente, Pai, do Seu amor, para que cada um de nós seja uma representação de Jesus dentro das nossas casas. Que a gente saiba falar palavras de amor, de carinho, de paciência, Pai, de gratidão dentro das nossas casas. Nos ajuda, Pai. Usa a nossa mente, o nosso coração e faz de nós um testemunho vivo do Seu amor dentro das nossas casas, junto às nossas esposas, dos nossos filhos, dos nossos parentes. Pai, nos usa, tira o orgulho do nosso coração, nos faz simples e humildes e amorosos, Pai. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.